Organização política na antiga Mesopotâmia, aula 1, as cidades-estado, professora Ieda Avênia. O nosso primeiro modelo de análise é a cidade-estado suméria. Agora nós vamos entender um pouquinho o que são cidades-estado. A gente tem na atualidade, nós moramos na cidade, no caso, a cidade do Rio de Janeiro, mas nós temos um governante, um prefeito, mas existia uma característica diferenciada do que é uma cidade-estado. Cada uma dessas cidades, junto com uma série de aldeias ao redor, constitui um pequeno estado. E o que conhecemos com o nome é o que conhecemos com o nome de cidade-estado. Nesse conjunto de cidades, com as suas peculiaridades, cada qual com uma identidade própria. Essas cidades-estado estavam isoladas, separadas por áreas pantanosas ou desérticas mais ou menos extensas. Contudo, o fato não impediu que se desenvolvesse na região toda uma civilização com uma grande quantidade de elementos comuns, e que inclusive se difundiria em regiões mais distantes. No mapa a gente pode acompanhar aqui as principais cidades-estados sumérias: Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur e Eridu. A gente pode também aqui ver mais uma vez a referência dos rios Tigre e Eufrates, o Monte Zagros e o Golfo Pérsico. Então, reforçando, então cidade-estado era uma cidade em termos da formação de um núcleo urbano, de atividades específicas, né, tanto econômicas como políticas, e elas possuíam um governo ali centralizado nessa pequena região estabelecida, diferente do que a gente vai ver de um império, onde a premissa é um conjunto de cidades-estados, de povos dominados. Então, o império ele tem uma visão mais ampla. A cidade-estado já se resume num governo organizado, numa fronteira ali específica, com a sua atividade econômica, comercial, também com a sua atividade rural presente. Então, a região da Suméria ela era marcada pela presença dessas cidades-estado. No mapa anterior, nós podemos identificar as principais cidades-estado dessa região da Baixa Mesopotâmia, as principais cidades-estado sumérias. Nesse mapa aqui, nós podemos verificar mais cidades dessa região que mantém esse padrão de se localizar à margem do rio devido à necessidade de acesso aos recursos hídricos, lembrando que são populações que formam seus núcleos urbanos pela possibilidade de estabelecer a agricultura, que é viabilizada pelas cheias dos rios, né? Esse processo onde as terras são fertilizadas, possibilitando o sucesso dos plantios, bem como também a organização desses núcleos em torno da construção de obras hidráulicas que vão permitir a irrigação dessas plantações. Então, no início do terceiro milênio, 3.000 anos antes de Cristo, é possível identificar duas linhas de cidades relativamente paralelas ao Eufrates. As fontes permitem reconhecer entre 30 e 50 cidades-estado na Baixa Mesopotâmia, entre as quais podemos mencionar Lagash, Nippur, Kish, Uruk como centros urbanos de maior importância. Um fato que chama atenção no momento que estamos analisando as cidades começaram a rodear-se de muralhas. E essas muralhas, junto com os palácios e os templos, são justamente as três estruturas arquitetônicas que diferenciam as cidades sumérias. Então, outro ponto que é importante a gente reforçar é que a maioria da população vivia nas áreas rurais, mas a cultura suméria era altamente urbana. Era na cidade onde se praticava o culto, que garantia a subsistência aos olhos de seus habitantes. A questão dessa religiosidade, né? Cada cidade tinha uma divindade que era responsável pela manutenção da prosperidade, da subsistência, do sucesso das colheitas. E, por outro lado, também, além dessa participação religiosa por meio dos templos, a gente tem a outra esfera de poder, também localizada nesse âmbito urbano, que era o palácio.
E também, né, a figura do governante, do rei dessas cidades-estados, cada uma tinha uma, também era fundamental para gerir, né, essa mão de obra, coordenar questões de comércio, obras de infraestrutura, construções de canais e diques que permitiam essa produção agrícola. A cidade subministrava proteção em caso de guerra, além de ser o lugar onde se desenvolviam as atividades artesanais e de especialização. Então, com a formação desses núcleos urbanos, há um aumento da população, uma necessidade de uma organização das atividades e, junto com esse governo organizado, nasce também uma burocracia, ou seja, oficiais com obrigações em diversas áreas de atuação, né, bastante diversas e precisas. Essas atividades eram representadas por deuses, e por meio desses relatos sobre os deuses, sobre essas divindades, é que nós historiadores podemos entender as características desses ofícios. Por exemplo, o deus Kula era o patrono da fabricação de tijolos, né? Assim como a gente tem um panteão extenso dessas divindades mesopotâmicas, né? Com atribuições diversas, mais comuns sobre a criação da vida, da água, dos mortos, mas também ligadas a atividades específicas referentes ao cotidiano dessas populações. Esmiuçando mais um pouco sobre essa estrutura política das cidades-estado, agora nós vamos falar sobre a figura do governante, como é que esse governo era articulado. As cidades-estados eram governadas por uma assembleia de anciãos, geralmente com uma função consultiva, liderada por um grande homem, que também é chamado de rei, e na língua suméria e acadiana, Lugal ou em si, que decidia sobre a guerra e a paz e as disputas com outras cidades. Lembrando que ali era um ambiente bastante turbulento de disputa entre esses núcleos urbanos, né? Até mesmo pela posterior formação dos impérios. Né? Esse polo de poder era representado pelo palácio, né? Então, mais uma vez, a gente tem duas principais esferas, que era o templo e o palácio, e ganha, né, poder, se fortalece no terceiro milênio antes de Cristo, frente e relacionado a esse outro polo que é o templo. Os textos da cidade de Chorupaque permitem concluir que o palácio estava organizado como um grande domínio territorial e que existiam diversos corpos de ofícios vinculados a ele. O palácio se beneficiava do sistema de tributos in natura, ou seja, em produtos agrícolas e das corveias, isto é, o trabalho forçado durante um período determinado, que podia ser no exército, na construção de obras públicas e em trabalhos agrícolas. Esse modelo descrito é o modo de produção asiático, onde essa organização, né, política ordenava essa mão de obra e os processos produtivos, né, fazendo com que essa população, né, se mantivesse. E uma das coisas era essa cobrança de tributos, que é a base também da construção dessa burocracia. A gente sabe que até hoje, né, o Estado, o governo se sustenta por meio dessa cobrança de impostos, né, de tributos. E esses tributos eram em produtos agrícolas e também em trabalho forçado. Então, por isso esse nome de corveia real, que era esse tributo pago por meio da mão de obra, e in natura em produtos agrícolas. O monarca também agia como representante do deus principal da cidade, administrava os ativos, ou seja, a questão dessa captação de rendas e desse processo, né, de compra e venda, enfim, né, cobrança de impostos e etc. Esse tipo de atividade estava sob o controle estatal e também era responsável pela manutenção dos templos. Com exceção das cidades de Uruk e Lagash, a figura real não parece ter tido funções cultuais, ou seja, aquela relação de que o governante, o rei, também era uma divindade, como a gente vê em outros exemplos nesse mundo antigo.
Bem, o fim das cidades-estado. Na verdade, cidades-estados ela não acabam. Esse período de domínio das cidades-estados sumérias realmente chega a termo, né, em 1330 a.C., né, que sucumbem perante a conquista do rei Sargão do Acade, uma região localizada no extremo nordeste da Babilônia. O rei Sargão venceu o Lugal, lembrando que essa função de Lugal era também era a expressão tida para a função de rei, né, o Lugal Zaghese, e outros 50 reis que o acompanhavam no campo de batalha. Mesmo considerando que os acadianos eram um povo de língua semita, não podemos considerar que a conquista tenha sido resultado de conflitos étnicos. Lembrando que existiam duas principais vertentes, né, culturais e linguísticas, que eram o sumério e os povos semitas. Os grupos semíticos parecem ter tido uma presença constante na Mesopotâmia e os movimentos migratórios parecem ter sido constantes e nem sempre violentos. Então, na verdade, a gente tem a substituição dessa estrutura, né, onde cada cidade-estado tem a sua independência, para a formação de um primeiro império. Lembrando que esse império acadiano, acádio ou Ácade, né, não é objeto do nosso estudo, né, nessa apresentação, e a gente vai falar mais à frente sobre a formação do Império Paleo-Babilônico. Agora a gente dá uma pausa para fazer um momento de curiosidade, aquele momento, você sabia? Então, eu sei que muitos de vocês têm curiosidades, né, sobre esse período, né, da antiga Mesopotâmia, principalmente pelos relatos bíblicos, então vou trazer algumas curiosidades aqui para vocês. Dentro das lendas que se escrevem a respeito de Sargão, aqueles episódios que correspondem à sua infância são talvez os mais curiosos. A lenda diz que o pai de Sargão era desconhecido e a mãe uma sacerdotisa. Nascido numa pequena aldeia às margens do rio Eufrates, Sargão teria sido abandonado pela mãe, que, para livrar-se dele, colocou-o dentro de um cesto e o jogou nas águas do rio. E ele foi recolhido por um horticultor que o criou e lhe ensinou o seu ofício. A semelhança com a lenda de Moisés mostra, mais uma vez, a existência de coincidências entre a Bíblia e algumas lendas da antiga Mesopotâmia. Então, por mais que, né, o texto bíblico, né, na atualidade, nos últimos séculos, seja um texto escrito, a gente sabe que seu conteúdo ele fazia parte de um universo cultural que foi transmitido oralmente até chegar a essa forma escrita. Lembrando que na antiguidade e até mesmo há poucos séculos o domínio da escrita era algo muito restrito. Ainda mais nesse momento, né, da criação das primeiras civilizações, da própria criação da escrita. Então, a gente precisa estar bastante atento e perceber que havia um universo cultural comum. Né? Então, que determinados relatos mostram essa cultura, né, que não existia uma uniformidade ou uma unidade, existiam vários relatos semelhantes sobre diversos assuntos, diversos personagens, né, uma estrutura narrativa semelhante. Nesse mapa a gente pode verificar, dimensionar o domínio do Império Acádio. Né? Então a gente tem duas principais forças nesse momento, né, que é o Império Acádio e também, né, os Elamitas. E, enfim, os conflitos, né, que existiram nessa região durante esse período do domínio acadiano, só para a gente poder se situar antes de poder ingressar no Império Paleo-Babilônico. Então, depois do Império Acade ou Acádio, houve novas tentativas de unificação conduzidas por outras cidades como Ur, ou até mesmo por outras potências, como a Síria, no norte da Mesopotâmia. Então, só reforçando essa visão ali que era uma região de constante conflito, né? Algo que a gente, até os dias de hoje, por outras questões, a gente sabe que o Oriente Médio é uma região permeada por conflitos, por guerras, né? Uma região bastante conflituosa.